Agora, Felipão, seguinte, vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos falar aqui sobre a discussão entre Casagrande e Luxemburgo com relação ao Ancelotti. Uma discussão que ficou bastante em alta no Twitter, né? E que tem aqui o trecho maior pra gente poder discutir. Muito se fala do Ancelotti, o Luxemburgo deu uma opinião, na minha visão, bastante equivocada, bastante corporativista com os técnicos brasileiros. E eu vi muita gente que não gosta do Casão concordando com ele. Falou, porra, tem que concordar com o Casagrande e tal. Não, o Lucha tava. Só pra dar uma passão pra galera, o Lucha tava transtornado nesse programa, cara. Ele tava num nível. Ele parecia que tava muito puto com a contratação do Ancelotti, assim, tipo. Todo mundo elogiando, o Galvão não tava, né? O Galvão apareceu no link lá. Todo mundo elogiando o Ancelotti, pô, foi um dia histórico pro Brasil. Ele mostrou muita coisa na coletiva, deu ótimas respostas, falou sobre tática, falou até sobre a política do Reginaldo, enfim. O cara, pô, se mostrou um gentleman, assim. E todo mundo elogiando e o Lucha puto, assim. Todo mundo que elogiava o Lucha dava, não, mas espera aí, tem uma questão que o técnico brasileiro tá defajado, que vocês falam que a gente tá... Toda hora, velho. Teve uma hora que o Mauro Naves até se irritou com ele, assim. Falou, Lucha, a gente tá trazendo o Ancelotti porque os técnicos brasileiros estão muito mal. Aí ele, não, aí, enfim. Aí vamos assistir, assim. você tá contando a discussão aqui, eu quero colocar, o cara tá agarrando a discussão. Não foi essa parte. Não, mas até essa parte aparece no vídeo. Aparece? Aparece. Vamos lá. Felipão aqui é aquele cara que te conta filme antes de você assistir, entendeu? Vamos lá. Ele tá levando um time experiente. O Brasil precisa. O Brasil já tá na Copa, experiente também de vestiário. Não quer dizer que o Danilo tenha que jogar. É na conversa, né, Casal? Não é isso? Então, o lance assim, foi a primeira convocação do cara. Ele fez uma convocação de pessoas que ele confia. Tá, isso aqui pouco importa. Jogador, antigamente, na época de 82, por exemplo, a brasileira, é o Carlo Ancelotti. Isso dimensiona muito o tamanho dele. Claro, com certeza. Aí o Falcão só levantando a bola. É o tamanho dele, o cara é gigante. Pá, e o Luxemburgo puto. Pegando esse gancho aqui, eu acho isso muito ruim para nós brasileiros, com todo respeito. Começou. Ao que está acontecendo. Excelente, o Ancelotti está aí. Eu acho isso muito ruim para nós brasileiros, o que está acontecendo. Então ele vê a contratação do Ancelotti como muito ruim para nós brasileiros. Esse é o argumento dele. Legal, é um cara vitorioso, é um cara que tem um conhecimento... Aqui ele elogia o Ancelotti, porque também não tem como não elogiar, né, cara? Você ficaria feio para ele não elogiar um cara que é muito maior que inclusive ele. Fantástico de futebol, mas mostra como nós estamos vivendo. Sim. Porque a seleção brasileira, ela por si só, ela já é uma atração mundial, cara. Mas não estava sendo, né? Mas não estava sendo por quê? Então, de repente, veio um cara só fazendo mas tudo bem, mas aí tá tudo bem. O contexto que eu quero falar é o seguinte, o Ancelotti veio e botou um peso num treinador estrangeiro dentro da seleção brasileira, que sempre foi o peso. Sim. Então, como é que nós vamos discutir isso com o futebol brasileiro? Não é questão do Ancelotti, vamos discutir isso com o futebol brasileiro. Essa discussão para que venha um treinador... Que eu não, assim, desculpa, é muito desconexo, né? Você consegue entender onde ele quer chegar aqui? Não, cara, ele se enrolou pra caralho. E ele tem se enrolado nos programas, cara. Ele tem se enrolado. Ele tenta chegar num lugar, assim... E não consegue. Tipo, nós não estamos valorizando o técnico brasileiro, mas tipo, ele não propõe nada. Não propõe nada. Outra, ele briga com os fatos, os caras... O momento é ruim. Vamos lá, vamos seguir. De fora, com todo respeito, com toda a competência dele, para poder botar peso, onde nós sempre tivemos peso para ir para uma Copa do Mundo. Essa para mim é a discussão. Sim, mas é que estava enfraquecida, está meio esquecida, o torcedor mas, Mauro, não está dando bola, a Casagrande, que eu vou te falar, ninguém ligava mais para a nós estamos discutindo uma coisa maior de que seja o Ancelotti, é a seleção brasileira. Sim, nós estamos discutindo o Neymar. O Casa tem a opinião dele, eu tenho minha opinião, claro. Tá certo? O técnico da seleção brasileira... Aí ele já muda de assunto completamente ao Neymar, não sei o que. Caralho, é difícil de acompanhar o raciocínio. Qualquer um, ele vai ter que conversar com alguém.
Faz parte, a conversa faz parte de uma relação de grupo, de você se identificar com fulano, com ciclano. Não que tenha obrigatoriedade de convocar o fulano, mas de conversar. Agora, como falamos anteriormente, eu sou favorável ao Neymar. Mas nesse momento o Neymar não poderia ir para a seleção brasileira. Né? Qualquer treinador que estivesse lá não poderia convocar, porque ele não está mostrando que merece ser convocado, não está mostrando que está em ponto para ser convocado. A minha discussão é maior, tá certo? Porque, olha só, onde estão os técnicos brasileiros? Isso é importante. Nós estamos falando de seleção brasileira. Onde estão os técnicos para ser técnico da seleção brasileira? Como é que nós vamos voltar com isso aqui? Nós temos jogadores hoje, jogadores jogando no futebol europeu, tá certo? Do Mauro, Caracterizando que os jogadores brasileiros estão totalmente adaptados ao futebol europeu, tá certo? Nós, quando fomos campeões do mundo, a última seleção que foi campeã do mundo, jogadores que estavam lá fizeram sucesso no Brasil primeiro. Ronaldo, Rivaldo, o Ronaldo Cafu, mal jogou Roberto no Brasil, Carlos. cara. O Ronaldo jogou no Cruzeiro e o Ronaldo foi fazer sucesso no PSV. O Ronaldo mal jogou no Brasil. Mas ele, assim, que história o Ronaldo tem no Cruzeiro como jogador? O que ele ganhou? Muito pouco, cara. Então esse argumento já não vale. Você vai por aí fora, todos fizeram sucesso, depois de 3, 4 anos fazendo sucesso no Brasil, foram embora. São jogadores que não estão ainda dentro da cabeça do torcedor brasileiro como tem que estar. Então, para mim, o mundo estava aqui vendo o Brasil sensacional, mas a minha discussão é muito maior do que isso aí. Entendeu? Chegou quando você foi... Cara, aqui eu não consegui entender nada. Eu não consegui entender nada do que ele tentou explicar, do que ele tentou falar, cara. E aí, assim, desculpa, o cara não consegue... Concatenar as ideias, depois a galera chama ele de ultrapassado, ele fica puto. Eu não entendi o que ele quis dizer, cara. Eu não entendi o que ele quis dizer. Qual foi o raciocínio? Não, peraí, vamos tentar entender. Olha, isso aí que tá acontecendo é muito ruim pro futebol brasileiro. O Ancelotti vir é muito ruim pra nós, porque a seleção brasileira não pode ter um peso a partir da chegada de um estrangeiro. Ela precisa ter um peso por si só. Esse é o ponto. E aí ele fala... Falou do Neymar. Aí ele fala, porque o Neymar, ele dá essa desbaratinada. Ele dá essa desbaratinada do Neymar, que não tem nada a ver com o que ele tava falando. Aí ele volta e complementa e diz... a seleção brasileira foi campeã com jogadores que fizeram sucesso no Brasil. Hoje não tem mais. Mas o que isso tem a ver com o técnico brasileiro? Bicho do céu, velho. Eu tô com a cabeça doendo, assim. Caralho, cara. Na moral, Luxemburgo, irmão, não tô conseguindo acompanhar. Ou você é muito veloz pra mim, ou eu sou burro demais, ou você tá mal das pernas, velho. Cara, teve um comentário. Caralho, velho. Teve um comentário aqui que foi maravilhoso, velho. O cara falou, tá parecendo que eu tô vendo as coletivas do Corinthians de novo. Caralho, irmão. Vamos seguir aqui que tem mais. Foi pro Real Madrid, talvez a imprensa espanhola deve ter dito assim, cadê os técnicos da Espanha? Precisamos buscar um do Brasil? Sim, porque você fazia o maior sucesso aqui e os caras te levaram. Agora eu precisava de alguém, na minha opinião. Nossa, na cara, hein? Essa machucou, hein? Peraí, na cara não. Peraí, quando você foi pro Real Madrid, a imprensa espanhola falou, cadê os técnicos espanhóis? Por que a gente tá indo buscar um brasileiro? Lógico que foi, porque você tava fazendo o maior sucesso, então isso faz parte do processo. Aí vamos ver qual é a resposta do Luxo. Que viesse dar essa chacoalhada na seleção, no torcedor, Por mais não tem nada a ver com o Real Madrid. Quando eu cheguei no Real Madrid, Mauro, o mundo estava lá. Eu fui treinar o maior clube do mundo, tá certo? Eu não estou sendo contra. Por merecimento, você foi por merecimento. Eu não estou sendo contra. Eu quero discutir o futebol brasileiro. Eu sou brasileiro, quero discutir o futebol brasileiro. Tem acontecido algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, quando eu fui para o Real Madrid, eu paguei 3% do meu salário que eu tive no Real Madrid, por sindicato de treinadores da Espanha, que é dentro da Federação Espanhola, com a anuência da Federação Espanhola. Então, são coisas que tem que discutir no Brasil. Por exemplo, onde é que está o sindicato de treinadores para poder discutir? Sim, mas essa é uma questão importante que ele levanta. É uma bandeira que hoje o futebol brasileiro ele é muito maltratado do ponto de vista de união. As classes são pessimamente unidas. Os treinadores não têm um órgão que represente os seus próprios interesses. O curso de formação da CBF é uma piada. Já se criou, por exemplo, Felipe, regras em outras ligas que um treinador que treinasse um time no campeonato, ele não poderia treinar outro time.
isso seria protecionista com relação ao treinador, porque na hora que você fosse demitir o treinador, você pensaria 2 vezes, porque você não pode contratar nenhum treinador que já treinou naquele ano na Série A. Só que os próprios treinadores foram contra isso no momento que se discutiu isso no Brasil. Porque eles também se aproveitam do fato de estarem lá ou acolá. Então, assim, a classe também não quer se unir. O que os treinadores trilhardários hoje brasileiros que ganham como grandes executivos de grandes empresas fazem por uma união entre eles mesmos? Eu acho legal a bandeira que o Luxemburgo levanta aqui. Mas os próprios treinadores não têm esse interesse de se sindicalizarem, de ter um órgão que os represente e represente os seus interesses. Jamais, porque esse órgão vai acabar prejudicando eles. Né? É isso. Na visão deles, eu sou contra isso. CBF agora vai ter uma mudança, vamos esperar para ver, sabe? Eu só acho que a chegada dele dá uma sacudida, como a do Samir, a gente vai conversar daqui a pouco. Será que vai conseguir mudar? Eu só quero que fique tudo bem isso claro, que você está questionando. questionando. Só quero que fique bem claro. Eu não sou contra o Ancelotti. Sim, claro, falei aquele dia que, para mim, ele do estrangeiro deveria ser ele. A única coisa que eu quero discutir é o seguinte: o que está acontecendo com a gente? Sim. Porque agora está tudo graça. Está bem aqui. Agora está tudo bonito. Tá tudo bonito. O Ancelotti fez isso certo, o Ancelotti fez isso certo. Agora, daqui a pouco vai vir as pancadas, como é normal. Não, como é normal que venha. Não tá tudo bonito Tá hoje. tudo caótico. Tá tudo feio. Tá tudo Não, caótico. Casagrande, você entendeu o que eu quis falar, Casa? Eu tô o seguinte, tá tudo bonito porque o Ancelotti convocou... Onde estão os nossos treinadores? Cadê os nossos treinadores? Os caras, onde eles estão? A pergunta é certa. O que eles fizeram para evoluir dentro do futebol mundial? Casão, me perdoe, Casão. É isso, cara. Me perdoe, Casão. Aqui começa a grande discussão, tá? Não, e outra, cara, o Casão faz uma pergunta fundamental pra mim aí. O que os treinadores fizeram pra evoluir? A gente fica, e o Luxemburgo repete esse chavão bobo. A gente fica apegado a isso. Ele fica, ganhamos o Penta há 23 anos, irmão. Não, e vamos chegar lá, eles falam sobre 23 isso. 23 anos, velho. Vamos lá. Olha o Felipão. Olha os spoilers do Felipão. Não dá, cara. Eu fico revoltado. Vamos aí. Casão, me perdoe, Casão. Casão, me perdoe. Olha a cara dele, ó. Os caras tão... Me perdoe, porque... Pera um pouquinho, me perdoe, parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros. Tá ultrapassado, o Filipão não presta mais, o Mano não presta mais, o Luxemburgo não presta mais. É quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros. Acabou isso. Então, a parte da imprensa vem há muito tempo... Cara, o Luxemburgo, ele culpa a imprensa pela incompetência da própria classe. Sabe? No final do dia, o que manda é resultado. Não foi a imprensa que elevou o Jorge Jesus, não é a imprensa que eleva o Abel Ferreira, não é a imprensa que elevou o Arthur Jorge. Foi o trabalho desses caras muito superior ao trabalho dos treinadores brasileiros. O que o Mano que ele defende, que ele cita o Mano, vocês foram... O que o Mano fez nos últimos anos? O Mano nunca ganhou um campeonato brasileiro. O Mano nunca ganhou um campeonato brasileiro na vida. Diz muito pra mim que é o campeonato... O Jorge Jesus disputou 1 e ganhou 1. O Abel ganhou 2. Então. Seguido. Irmão, Libertadores. Ele cita cara, o Mano. O Abel assumiu o trabalho desse senhor aí, que eu amo, que tá nas bandeiras do Palmeiras, na Rua Palestra Itália, com merecimento, um dos maiores treinadores da história, tanto do meu time quanto do seu, do Corinthians, enfim. Um dos maiores técnicos ele é gigantesco. da história. Gigantesco, merece todas as honrarias. Mas assim, não dá pra ficar apegado ao passado, velho. Não evoluíram. O Casão falou tudo. O que fizeram pra evoluir? Porra nenhuma. O Abel assumiu o trabalho desse senhor no Palmeiras em 2020 e em 3 meses o Palmeiras tá na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Vamos lá, vamos seguir. Desprezando os treinadores brasileiros. Há muito tempo. Treinador brasileiro até agora. Oi? Só teve treinador brasileiro até agora. Então, e nós ganhamos com treinadores brasileiros. E perdemos com o treinador brasileiro. Não. Estamos no fiasco. Nós somos pentacampeões com o treinador brasileiro, rapaz. Usou a carta. Nós somos pentacampeão em 2002. Nós estamos em 2025. E aí, rapaz? O Casão não teve dó. Não, quando usa a carta do nós somos penta, pra mim apela. Apelou, aí é apelar. Vai lá. Tipo, já tá chegando no fim dos argumentos, assim, não tem mais o que falar, tá ligado? Antes de 2002, nós passamos tanto tempo sem ganhar, rapaz. O que aconteceu depois? E nós ganhamos. E vamos ganhar. E nós ganhamos. Não ganharam 2002. É o quê, velho? Ganhamos 7-1 em casa. Isso aí.
Ou você acha que tem que ser campeão toda a Copa do Mundo? Nossa, mas eu não tô falando isso, nós estamos discutindo treinador, parece, não estamos discutindo o título. Mas vamos saber. A minha defesa é diferente. A minha defesa é o seguinte, execrar os técnicos brasileiros passaram a não prestar. Execraram porque eles fizeram mau trabalho na seleção brasileira. Não fizeram mau trabalho, não. Porque tem o técnico brasileiro, aqui, Casagrande, com todo respeito, aqui nós somos cachorro vira-lata, essa é a grande verdade. Nós aqui não prestamos e o de fora vem aqui e presta muito. Não tem nada contra ele. O primeiro estrangeiro que vem, você não pode usar esse discurso de vira-lata, não, porque o primeiro treinador estrangeiro que veio... Casagrande. Só teve brasileiro até hoje. Ele não está se referindo à seleção. Os clubes. Estou falando em geral. Só tem jogador. Mas tudo bem. Clube é clube. Mas eu estou discutindo o treinador da seleção brasileira que não é brasileiro. Eu estou discutindo o futebol brasileiro, Casal. Quantos treinadores tivemos aqui de fora? 14 no Campeonato Brasileiro. Isso 14, daí eu concordo com você. 14 treinadores. Como eu concordo também com muitos jogadores estrangeiros brasileiros. Eu acho que muitos jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Por que nós temos tantos treinadores estrangeiros aqui? Né? Um porquê. Acho que é o assunto. É isso que eu estou querendo discutir. Por que isso está acontecendo? Não ser contra ninguém. Falando de time, E aí, eu assim, acho que a grande questão aqui, o grande X da questão é, o Luxemburgo, na cabeça dele, tudo isso que vem acontecendo de 14 treinadores brasileiros na Série A, não sei nem se esse número está correto, mas é o número que estão falando no programa aqui. Se isso acontece na visão que a gente tem de futebol, é porque o futebol, os resultados caminharam para isso. A partir do sucesso de treinadores estrangeiros no Brasil, começou-se a apostar mais no treinador estrangeiro. A visão do Luxemburgo é outra. A visão do Luxemburgo, na visão dele, existe um complô da imprensa contra o técnico brasileiro e que a imprensa é responsável por destruir o treinador brasileiro desde o 7-1. Ele fala isso abertamente, que desde o 7-1 foi criado um esquema da imprensa brasileira para destruir o treinador brasileiro. Cara, pega aí os últimos campeões da Libertadores, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Cara, dos 5 títulos que Flamengo, Palmeiras e Botafogo ganharam, um foi por um técnico brasileiro, Dorival Júnior. Os outros 4 foram técnicos portugueses. O Fluminense ganhou com o Diniz também. Teve eu esqueci do Fluminense, né? Mas se você for pegar, é o dobro de títulos para treinadores estrangeiros portugueses, que nem estão no primeiro escalão de treinadores no mundo. Então, assim, olha o sucesso que os treinadores estrangeiros têm feito no Brasil ultimamente em comparação com os técnicos brasileiros. Eu acho que é o resultado que tem apontado para isso. Mas, e assim, outra, não surge técnicos novos, jovens, promissores, assim. Tipo, a gente se esperançou com o Thiago Carpini. Com todo respeito ao Thiago Carpini, é um treinador absolutamente limitado. A gente já teve... a gente teve esperança com quem? Quem que a gente olha e fala assim, nosso técnico brasileiro traz algo diferente? Cara, tanto isso é verdade que o próprio Diniz, fazendo trabalhos ridículos, ele tem essa complacência da imprensa, justamente por ser um treinador brasileiro que faz algo diferente. A complacência da imprensa brasileira com o Diniz mostra que o Luxemburgo está errado, porque pelo contrário, a gente tem ainda a imprensa brasileira gostaria de ver mais profissionais brasileiros competentes, e eu acho que força até um pouco a barra quando vai falar do Diniz. Enfim, diga lá, Felipe. Você lembra quando a gente tomou 7-1, qual era o papo? Eu acho assim, o Lucha ele tá equivocado em a maioria dos argumentos dele nessa discussão, como a gente vai pausando e falando aqui, mas ele tem um ponto aí que eu acho que é verdade também, que a gente aqui no Brasil vive de moda, cara. Quando o Brasil toma 7-1, criou-se na própria imprensa esportiva, na grande mídia esportiva, criou-se o argumento de que não, precisamos de renovação. Chega desses caras ultrapassados, Felipão, Parreira, Luxemburgo, e aí começou o fomento de treinadores novos. E aí surge ali, naqueles anos, depois do 7-1, 2015, 16, 17, surge o Roger Machado, surge o Jair Ventura, surge o Carille. Veio o Carille no Corinthians em 17, enfim. E aí, esses caras começam depois a... O Odair Hellmann. Odair Hellmann no Inter, bem lembrado. Aí vem uma derrocada, que começa, na minha opinião, quando o Palmeiras ganha o Brasileirão com o Cuca em 16. E aí, em 17,
o Roger Machado não consegue sustentar o trabalho dele no Grêmio, vem o Renato Gaúcho e na base do somebody love ali, da gestão de grupo, na resenha, no pagode, no chopinho, na praia, ganha a Libertadores, jogando futebol maravilhoso, etc. Em 18, vem o Roger, vai pro Palmeiras, sai, e vem o Filipão e ganha o Brasileirão com melhor defesa, com melhor ataque, com time reserva, etc. Blá. Aí volta de novo os técnicos medalhões. E aí, em 19, há, pra mim, como diz o Flavinho, uma ruptura no futebol brasileiro, que é quando vem o Jorge Jesus aqui e o Flamengo patinava justamente com o quê? O Flamengo aposta em quem? No começo Abel Braga. de 2019? Abel Braga. O medalhão. Porque o Palmeiras tinha ganhado em 18 com o Luxemburgo, medalhão. Não, o Palmeiras ganha com o Filipão em 18, brasileirão. O Luxemburgo Flamengo... não, o Felipão, perdão, falei errado. O Flamengo vem em 19, aposta no Abel Braga, no paizão, e começa o ano com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com a chegada de grandes jogadores ali. O Flamengo patina, não começa bem o campeonato, enfim, tem a parada pra Copa América, vem o Jorge Jesus e o resto é história. E não é só isso, né? É um Sampaoli com trabalho no Santos, com um time vice-campeão brasileiro, com um time que não era pra ser vice-campeão, um elenco que não era. E aí tem o sucesso do Jorge Jesus, tem o sucesso do Sampaoli, em 20 vem o Abel Ferreira, faz um sucesso tremendo também, e o que os outros clubes no futebol brasileiro passam a apostar? No técnico estrangeiro, e aí a gente tem estrangeiros ruins, como Antônio Oliveira, Domenech Torren, Sapinto, que treinou o Vasco, que é horroroso. Aí Bustos no Santos. Ou aquele outro Ariel Holan, teve no português o Gesualdo Oliveira. Gesualdo Oliveira, tem esses caras, velho. Você vai vendo assim, você fala, meu Deus. E aí o Lucha tem um ponto aí. Paulo também, Souza no Flamengo, lembra o Arthur Gavazzi. O Vitor Pereira no Corinthians e depois no Flamengo. A gente tem, aqui no Brasil, a gente vai conforme a música, velho. A gente dança conforme a música. Tá dando certo os estrangeiros? Vamos nos estrangeiros. Tá dando certo o técnico... Nossa, lembraram aqui do Turco Mohamed no Galo. Quem? Do Turco Mohamed no Galo. Lembra? Todo tatuado, cara. Turco Mohamed, depois veio... Parecia o Salamanca do Breaking Bad. Turco Salamanca. O Brasil vive de modismo. Dudamel, cara. Os caras lembraram de Dudamel no Galo. Que caralho, velho. É isso que eu tô falando, velho. A gente vive de modismos aqui no Brasil. O Lucha tá certo nesse ponto também. Qual é a diferença de você ter um Antônio Oliveira e um Thiago Nunes no time? Assim, nenhuma, velho. Nenhuma. São técnicos equivalentes. São ali nota 5, 5,5, no máximo 6. No máximo 5,5. Mas aí vem um cara de fora, fala um sotaque gringo, e a galera, é o que eu falei do Zubeldia, cara. Se o Zubeldia fosse... Mas, Felipe, azul, mas beleza, é a moda, mas é a moda porque se copia a moda, quem ganha, cara? Se copiou a moda do medalhão, você lembrou bem quando o Luxemburgo, o Felipão ganhou. Qual que é a próxima moda? A gente não sabe, mas o fato é que a moda do treinador brasileiro, ela não voltou mais. Porque o treinador brasileiro não está fazendo um trabalho consistente. Quem que é o último treinador brasileiro que faz um trabalho absolutamente consistente no Brasil? Não existe, cara. Não existe, cara. O próprio Tite, depois que sai da seleção, ele não consegue fazer um trabalho consistente no melhor elenco do Brasil. E ele era, para muitos, o melhor treinador brasileiro. É decepcionante o trabalho do Tite no Flamengo. Então, assim, é meio que isso. Tipo, qualquer lugar vai ser isso. Eu acho que é um problema, inclusive, que a CBF deveria olhar. Melhorar o seu curso de formação. Ah, cara, mas aí, desculpa. Mas aí, esse curso só exige pra lucrar, cara. Só existe pra lucrar. Exato. Os caras estão interessados em quê? Assim, eu acho muito foda o Ancelotti vir pra cá, etc. Mas será que vai mudar alguma coisa na estrutura? Na estrutura do futebol brasileiro? Será que vai mudar alguma coisa na formação do treinador brasileiro? Eu tenho seríssimas dúvidas. Porque a CBF, ela quer ganhar a Copa do Mundo, ela não tá nem aí pro futebol Felipe, brasileiro. O que a CBF faz pro curso dela ser aceito pela UEFA? Porque o curso da AFA é. Exato. O que a CBF faz pra esse curso que é caríssimo ser aceito lá fora, assim? Quais são as práticas? O que precisa fazer? O que a AFA fez? Não existe essa preocupação. É foda, cara. A gente tá num... Eu não acho que o Luxemburgo está totalmente equivocado.
Eu acho que não. Mas, tem um ponto aí. Mas assim, cara, no fim do dia ele trata isso como uma culpa da imprensa. E aí eu discordo total. Vocês execraram os treinadores brasileiros. Não, cara. Vocês fizeram maus trabalhos. E o Luxemburgo é um ótimo exemplo de um técnico que era o melhor técnico do Brasil que ficou pra trás. Ficou pra trás, claramente. Ele não aceita isso, cara. Não aceita. Quando ele conseguir olhar pro próprio espelho e identificar o porquê que ele deixou de ganhar, talvez ele tenha mais respostas pra argumentar melhor. Mas é isso. Arthur Ambrosin, concordo muito, Rodolfão, e digo mais, olha o Dorival, fez um trabalho pífio na CBF e foi valorizado pro Corinthians. Hoje qualquer brilhareco de Ceni, Roger, Diniz e até o Felipe, a imprensa se baba todo, que eu acho que vai contra. Assim, eu acho o Ceni um técnico de potencial, que lá na frente pode ser um grande treinador, porque é um cara que estuda e tá sempre obcecado pela evolução, como é o Roger também. O Diniz, eu acho o Diniz um pouco mais preso às suas próprias convicções. E isso me deixa mais reticente com relação à evolução desse treinador. O Felipe é exagero, né? Você falou aqui, mas perdeu todos os jogos que treinou o Vasco. Nem é treinador, faz uma outra Felipe função. Luiz, eu acho que ele tá falando. Ele tá falando do Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz eu acho também que é um desses que tem muito potencial de ser muito grande. E eu acho que todos esses caras têm uma complacência enorme da imprensa, o que vai totalmente contra o argumento do Luxemburgo de que é a imprensa que joga contra os técnicos brasileiros. Porra, o Ceni é super condecorado, o Roger Machado foi super elogiado ano passado, o Diniz pode cair pra segunda divisão todo ano, que todo mundo vai dizer que ele é um treinador diferente. E o Felipe Luiz, olha que o Felipe Luiz, o quanto ele é elogiado na mídia, então não passa por isso. Acho que passa pela incompetência mesmo. O Flamengo ganhou no Palmeiras domingo, assim, foi um jogo de detalhes, como eu falei. No primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, no segundo tempo o Flamengo foi melhor. Mas assim, eu vi uma galera na grande mídia aí forçando uma barra pra querer dizer que o Felipe Luiz deu um nó no time do Abel, que o Flamengo engoliu o Abel. Cara, não teve absolutamente... Desculpa aqui, tirando o clubismo de lado, não teve absolutamente nada disso. O Flamengo fez um gol num pênalti polêmico e fez um gol no final do jogo, nos acréscimos. E não teve nada, foi um jogo até certo ponto feio, de meio de campo, jogo travado, não teve nada de... Ai, nossa, meu Deus... O Felipe teve uma arapuca, o Abel preparou... Não teve nada, foi um jogo igual, cara. E tentaram forçar uma narrativa de, meu Deus, olha aí, o Felipe... A mesma galera que no começo do ano a gente debateu aqui, fomos achincalhados, inclusive, principalmente pelos flamenguistas, de uma galera que pedia Felipe Luiz na seleção brasileira, você se lembra? Pois é. E aí eu comecei a ver assim, eu falei, meu Deus, cara, a gente tá... O jornalista esportivo tá passando... E outra, vamos lembrar o seguinte, no próprio Bem Amigos de 2 semanas atrás, foi feita uma votação de quem deveria ser o técnico da seleção. O programa foi unânime em votar em Renato Gaúcho. Não foi? Ou eu tô mentindo? Bem lembrado, cara. Então, assim, que imprensa é essa que é a favor do treinador estrangeiro e contra o brasileiro? Isso é uma narrativa furada do Luxemburgo. Falácia completa, cara. Completa, desculpa. Enfim, que é moda mas não é por conta dos resultados, não por conta de uma narrativa da imprensa, de um complô da imprensa. PJ, hoje compensa mais investir em um gringo ruim em comparação ao técnico brasileiro. Além de ruim, são muito caros e com ego lá no alto. É isso. Você traz um Dorival, que é um técnico nota 6,5 e tem que pagar 3 milhões pra ele comissão? Desculpa, traz um gringo pagando 500 picanhas. Eu prefiro. Quanto ganhava o Ramon? Certeza que era menos da metade disso. Certeza. Era uma milha, não? Certeza que era menos da metade desses 3 milhões aí. Eu boto a minha mão no fogo por isso.